A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza Proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Vamos a uma proposta de leitura? Vamos a isso. Tem a ver com a Casa do Amparo de Tavira, tem a ver com Edmar Silva e tem a ver com todas as emoções. Juntando isto tudo, é com gosto que o recebemos aqui, já tínhamos saudades. Bem-vindo, Edmar. Olá, dona Anabela Cristina. Só por isso, é que ninguém me ilustra o meu nome tão bem quanto... Sim, o teu nome é fixe, é ABC. Pois, então, Anabela Cristina. Que bem. Bem, então estamos com mais um livro. Exatamente, estamos Sim. com aí mais o 7º livro, né? Para quem começou aí a rabiscar com o livro de criança, que é o Gueto das Nações. Só podia, né? É assim que começou, mesmo com o abrir de portas para a juventude e a partir daí siga, não é? Exato. Já lá vão alguns. Eu posso dizer que com os putos adoro e tem crescido muito, e eles é que têm me incentivado muito a escrever, e depois, claro que o modelo de escrita varia para cada estilo, né? Começou com os miúdos da primária, depois os miúdos da secundária, e agora é para os miúdos mais velhos, vai até os 100 e tal anos. Sim, né? Todos os miúdos, não é? Todos Exato. os miúdos. E é um bocadinho nesses miúdos que se vão buscar as emoções para este alfabeto das emoções, Edmar. Exato. Estamos aí com um novo desafio, né? Que é biblioterapia, com o Edmar. É o alfabeto das emoções. E, no fundo, eu coloquei o tema como alfabeto das emoções porque o ser humano é regido de emoções. Não é? Então, as emoções nós herdamos desde a época dos animais, né? Que, apesar de que muitas pessoas ainda fazem muita confusão entre emoção e sentimento. Então, no fundo, o livro veio trazer essa diferença, mostrar para as pessoas o que são emoções, quais são as suas variações, o que é sentimento. Quais são as variações dos sentimentos, e no fundo é aliar a biblioterapia com isso. E poucas pessoas cá em Portugal conhecem o termo biblioterapia, associa biblioterapia com Bíblia ou qualquer outra coisa nesse sentido. Né? Mas nós já incutimos muito, porque isto para nós é uma coisa que já há uns aninhos que Edmar, que nós temos falado aqui desde os nossos apontamentos semanais sobre este trabalho que no fundo o resultado consta desta publicação destes livros, não é? Exato, olha, graças ao seu trabalho, Ana, e aqui na Rádio Gilão, aqui em Tavira as pessoas conhecem muito bem o termo biblioterapia. Aliás, não só em Tavira, né, eu ando, por exemplo, a Faro, já fui depois de Faro ali, um lugar chama Porsche. Eu faço sempre confusão que região aquilo. Já fui fazer lá uma palestra e as pessoas falam, biblioterapia, eu vi pela rádio, quando fazia o 2 dedos, conversa com o Edmar, né? Bem. Então, esse termo por aqui é muito conhecido, mas a nível de Portugal ainda não conhece, mas nem tanto. Mas curiosamente, como nós sabemos, né, o termo biblioterapia surgiu desde a Primeira Guerra, com o objetivo de tratar através da leitura. Não é nada melhor por exemplo, quando nós assistimos um filme ou lendo um livro do super-herói, nós imaginamos, né, que seja, gostávamos de ser aquele super-herói ou inspiramos-nos nele, e essa viagem que o ser humano faz dentro da leitura, dentro da história, dos causos, lá no Brasil eu falo, em vez de contar caso, né, é contar causos. Ok. Né? Então, dentro desse processo, nada melhor que a gente entrar para um mundo de uma metáfora e lá buscar a resposta e trazer para o nosso dia a dia, né? Nos inspiram. Muitos países, por exemplo, quando vão fazer algum tipo de discurso, colocam sempre uma metáfora. Então, o mundo da leitura e esse universo faz-nos entrar nessa metáfora que está lá dentro do nosso íntimo, né? Todos nós temos um lado bom, né? Todos nós temos algo lá, essa pedra preciosa, que eu posso dizer que é o coração. Né? Eu acho que o coração é que move o mundo e é o nosso pensamento que direciona-nos. Então, melhor do que falar é falar das emoções. Então, por isso que o livro vem trazendo essa questão, mostrando o que são as emoções, de onde surgiram, como evoluiu na história da humanidade, quem são os autores que mais falaram das emoções. No próprio livro fala, são 16 autores, né, desde Daniel Goleman, Paul Ekman, Augusto Cury,
falo também, vou buscando outros autores que não está relacionado com as emoções, mas está relacionado com o livro, com a biblioterapia em si. Sim. Então, para as pessoas conhecerem, ok, então afinal podemos fazer, aliás, em todos os aspectos da nossa vida podemos fazer terapia conosco mesmo, Sim. até lavando um chão, Sim. uma vasilha, ou cozinhando, ou então mexendo com uma planta, né? Então esse é um processo terapêutico. E no livro também é isso, né? Esse processo terapêutico é sair de nós, buscar essa informação, desligar, desconectar de alguma situação e buscar uma nova energia, né, para nós ficar mais revigorado. Pensamos em vários pontos. O Edmar há pouco estava precisamente a falar disso, no tempo da guerra, alguém que estivesse ferido e que alguém lhe ia proporcionar uma leitura. Pode ser, e nós, se entre nós num processo de relaxamento, já não queremos pensar alguém que está muito doente, mas num processo de relaxamento com alguém que possa ler bem a essa pessoa, não é? É assim um momento íntimo, que é quase intimista, não é? Uma boa leitura que a própria pessoa está a fazer e a outra está a acolher, não é? Ou então alguém, diremos que em momentos menos bons, enfim, ou no momento, sei lá, até postos próximo de depressão, ou no momento de descanso, ou nos mais variados momentos da sua vida, pegar num livro que o satisfaça, não é? Em que a pessoa se entrega totalmente, e a vantagem de um livro é isso, nós entramos na história, ao contrário da televisão, que temos que estar a prestar atenção a tudo e mais alguma coisa. No livro não, está tudo ali proporcionado. É esse modo que nos trata, é essa terapia que recebemos dos livros assim. É isso. Você tocou num ponto interessante, porque é exatamente isso. Enquanto a televisão projeta-nos para fora, né, por mais que manda a informação que entra nos nossos 5 sentidos, mas sempre é um espelho. Sim. Não é? O livro... Com muitas chamadas de atenção. Exato. Que não nos foca... Sim, exato. Tem muitos ícones, tem Sim. muitas imagens, tem Sim. muitos códigos, né, Sim. que a pessoa às vezes fica até ansioso, e que perdemos né, muito. que perde o foco, né? Sim. E é interessante essa perspectiva. E o livro é exatamente o contrário. Apesar de você estar ali naquele canto, está floreando, está folheando e floreando. Também, né, sim, o livro, fazemos algum... Exato, sim. E ali vai cada vez mais entrando no nosso universo, no nosso íntimo, e esse íntimo vai para algum espaço onde aquela leitura nos convida, e lá só está eu e o livro. Né? Então, quando nós estamos nessa posição, significa que nós estamos a fazer o nosso processo terapêutico, ou seja, uma redescoberta ou uma descoberta de nós próprios. Então, o livro ou a biblioterapia tem esse foco, esse principal modelo de trabalho, que é libertar-nos através do nosso processo interior, fazendo uma longa viagem para o nosso interior. Nas sessões da biblioterapia que nós realizamos na Academia Sênior, né, ajuda muito nisso, ou seja, nós refletimos, falamos sobre as crenças, sobre os padrões, sobre os ciclos emocionais, os processos de cura. Depois buscamos um autor ou outro, fazemos uma reflexão. Mais do que fazer uma reflexão, é dar espaço para que cada pessoa conte a sua própria história de vida. Porque um livro não é uma escrita, alguém nos escreveu um livro, então alguém está contando alguma coisa. E por que não nós ouvir a história do outro? Não é preciso, muitas vezes, estar no livro em si. Né? Então, quando eu ouço a sua história, e mais do que ouvir a sua história, quando eu tenho empatia com a sua história, eu estou fazendo terapia para mim, porque eu estou a ser um bom ouvinte, e ao mesmo tempo para você que está sentindo que está a ser ouvida. Aí está, né? É recíproco. Essa troca. Sim, e o livro tem isso. O livro é aquela ferramenta que está ali nas nossas mãos, desperta-nos, mas também nos conduz para aquilo que realmente que vai no foco principal aqui, que são as emoções, que é o nosso coração. Está focado, né? Aliás, quando se fala no coração, traz muita simbologia, né? Do romance, do amor, do apaixonado. Então, por que nós não apaixonarmos por nós próprios? Ou numa viagem. Numa viagem, sim, pois. A pessoa que nunca, não sai do sítio, não sai do seu canto, mas consegue conhecer 4 cantos do mundo baseado num livro, não é? Sim, olha, tem um projeto muito giro que até que nós já fizemos muito tempo atrás, inspirado, chama Quem Lê Viaja. Parece que é um jargão tão conhecido, né? Mas é verdade, isso que você colocou, essa questão. O desafio é viajar, todos nós viajamos. Viajamos na maionese, viajamos na lua, por aí afora, né? E o mais interessante é que quando eu faço essa viagem consciente, qual é a diferença de fazer uma viagem consciente ou não? Por exemplo, a gente sai de uma cidade para outra. Imagina que de Itavira ir para Lisboa.
Então eu posso muito bem fazer essa viagem e muitas das vezes eu estou no piloto automático, não estou observando a viagem, não estou apreciando o carro que está passando por mim, o olhar das pessoas, a cidade, o verde. Estou lá... Estamos desligados. Exato, estou desligado, estou no piloto automático e estou viajando por aí, nem tenho consciência disso, que o meu inconsciente está lá resolvendo questões que a gente muitas das vezes não estamos atentos. Mas o desafio é nós fazermos as nossas viagens com consciência. Estou aqui, estou no momento presente, porque é exatamente o seguinte: quando eu estou fora do momento presente, ou estou no futuro, tratando de alguma ansiedade minha, que não está na hora, né, não está aqui no momento presente, ou estou no passado, lamentando por aquilo que eu não consegui resolver. Então esse processo da viagem, que você colocou agora há pouco, o livro também nos traz essa presença. Parece que não, mas eu acho que é a única viagem, não sei se eu estou falando mal, mas é a única viagem que com certeza faz-nos entrar, agora eu vou redundar, né? Entrar para dentro, né? E ao mesmo tempo esse entrar faz cada vez eu tendo consciência e descobrindo que, olha, eu sou capaz, eu quero, e é tipo aquilo quando você vai para um quarto, tampa numa sua mantinha, você se sente aconchegado pela sua manta. A terapia através do livro faz isso. Sim, tem essa questão. O aconchego. Exato. Ocupa-nos e cobre-nos tudo desse aconchego que você está dizendo. Vai colmatar alguma das falhas que possamos ter e necessitamos naquele momento. Exato. Não é? Desse carinho e acompanhamento. Exato. Às vezes a gente fala assim, ok, eu preciso do carinho do outro, vou buscar no externo. Não, mas às vezes, muitas das vezes eu nem sei o que eu quero, nem sei o que eu estou a buscar. Então, se eu olhar, dar tempo para eu sentir tudo isso no meu corpo, trazer isso para o momento presente, eu faço, ok, então eu sei do que eu necessito, agora eu sei daquilo, ou então vou começar a buscar ou ter caminhos para poder curar, né, ou tratar, ou cuidar daquilo que eu necessito. Então o livro ou a biblioterapia tem essa ferramenta fabulosa que é fazer-nos essa grande viagem. Pode ser coletivo, num grupo, ou pode ser também individual. Mas o mais importante é eu pegar toda essa metáfora, toda essa mensagem e fazer com que ela entre e que eu consiga dar as minhas duas mãos da direita e da esquerda, ou seja, da razão e da emoção, e fazer essa nova viagem, nessa descoberta do meu eu. Isto que resulta, lembramos uma vez mais, da biblioterapia, neste trabalho, e este alfabeto das emoções. Porque, na totalidade, se fosse feito um único livro, seria um volume imenso, não é? Portanto, nós agora vamos, do que já foi publicado, a partir de que letra surge esta publicação a apresentar dia 5 de junho? Interessante essa questão, porque quando eu falo alfabeto das emoções, é nós pegarmos o alfabeto nas emoções primárias. Sim, né? Aí está. Pelo consoante do tipo de emoções que sentimos. Exato. Sim, Quais são, por exemplo, eu selecionei 27 tipos de emoções. Que a pessoa, o quê? Nós temos 27 emoções? Sim. Temos emoções e variações dela. Então, desde a alegria, a tristeza, a raiva, a culpa, né, que elas são emoções primárias, mas essas emoções, depois elas vão derivar em outras. Subdividem-se. Por exemplo, nós falamos da raiva. Da raiva pode surgir o ódio, né, e assim vai por diante. Então, o alfabeto das emoções em vez de eu escrever metáforas ou falar de outras coisas e associar a biblioterapia, eu pensei, ok, em vez de dedicar a alguém um livro falar sobre o medo, então vai ler esse e esse sobre o medo. Então, o que eu pensei? Então, é necessário as pessoas entender o que é o medo, de onde vem, por que esse medo está tão enraizado em mim e eu não consigo sair dele. É que nós temos mania de dizer na área da terapia que o medo é interessante e é importante. É importante quando ele é mecanismo de defesa. Mas a partir do momento que o medo não extrapola o mecanismo de defesa e passa a ser algo que não racional, então ele passa a ser prisão. Ao invés de ser para nos defender, né, então nós vivemos na prisão. Então o livro vem trazendo ali 27 emoções, traz ali um desenho da roda de Prushnik, ou melhor, as rodas das emoções, que é mostrando a variação ou as variações das emoções, e a pessoa percebeu o seguinte, ok, até aqui é emoção e a partir daqui é sentimento. Que muitas pessoas fazem às vezes confusão, que emoção é o que é? Vem da palavra mover, né, que é
de fora para dentro, né? Ou seja, tudo aquilo que é impulsivo, ou seja, quando nós agimos por impulso, podemos dizer que é emoção. E o sentimento já é ao contrário, é tudo aquilo que nós vimos construindo de geração para geração, que vem de fora para dentro, que dá tempo da gente pensar sobre ela e raciocinar. Agora a emoção, muitas das vezes não, eu tenho a raiva, coloco para fora. Até aquela brincadeira, né, que as pessoas falam assim, olha, em vez de assim, olha, engole o choro, engole a raiva. E é pelo contrário, nós temos que fazer o que é? Colocar para fora. Para fora, sim. Então, sim. E encarar isso como natural. Agora, o problema é quando a raiva passa, da raiva eu tenho ódio, passa a perseguir o outro. Né? Então, eu estou preso naquilo que mais me magoa, então quero vingar, por exemplo. Né? Então, o livro, quando fala, lá tem as 27 emoções, tem lá 16 autores falando sobre o que são emoções, comparando um ponto de vista na parte psicológica, na parte emocional, ou na parte mesmo neurocientífica da emoção. Então, foi por isso que eu trouxe a ideia de, então vamos fazer uma viagem nas emoções, fazer esse alfabeto das emoções para depois ter as cartas de cada emoção. Subdividindo as emoções, não é? Porque quando eu comecei a escrever, e sinceramente deu para ir 1000 e poucas páginas. Pois. Eu falei, esse livro está com quase 400 páginas, 398. Pois. Então, falando só da parte básica e ele foi dividido em 6 partes, que é falar sobre biblioterapia, sobre os autores, depois sobre as emoções, e no final tem 21 exercícios tem 21 exercícios com as suas emoções relacionadas. Tem exercício para o medo, exercício para a ansiedade, exercício para, por exemplo, quando nós falamos uma coisa que é tão, deixa eu ver se eu posso usar essa palavra, da vaidade. Sim. Né? Mas isso é emoção? Não, a vaidade não é emoção, mas ela traz características, pode trazer sentimentos, pode trazer fatores emocionais, está relacionado com a vaidade. Pois. Então tem lá exercício de como a pessoa pode trazer isso para o momento presente, ter consciência dessa vaidade ou de uma outra emoção qualquer. Não é toda a gente tem vaidade, nem toda a gente tem consciência de que sofre desse mal, desse mal. Ou mal. Há QB, não é? Sim. Há um ponto em que vaidade pode ser uma característica própria que não faça mal. Passando de um certo limite, pode sim. Nós podemos dizer que a vaidade, a emoção em si, o sentimento, nós temos que olhar para ela nem negativo nem positivo. Exato, é neutra e necessária. O mal, quando fala da vaidade, que a maioria das pessoas fala que fulano é vaidoso. Mas essa vaidade ajuda ele a ter consciência do próprio ego dele, ajuda ele também valorizar o melhor que ele tem dentro dele. Né, para mostrar aquilo que é melhor. Claro. E por exemplo, uma das características do narcisismo, por exemplo, as pessoas vão logo associar a vaidade. E podemos dizer que não é isso. Não é? Então, hoje em dia, as emoções e os sentimentos são confundidos exatamente. As pessoas falam mais pela negativa do que pela positiva. Então, antes de falar da negativa ou positiva, trazer o lado neutro das emoções. E encarar que cada fase, cada momento há o seu processo natural. E esse natural é que falta nós, seres humanos, abraçar. Que muitas das vezes as pessoas têm dificuldade de abraçar ela própria. Abraçar suas emoções, abraçar seus sentimentos, aceitá-las. E depois que aceitá-las, falar assim, ok, eu sou assim. Agora, o que é que me incomoda para eu fazer essa transformação? Então, os exercícios ajudam muito nessa questão, é ter consciência das suas emoções e dos seus sentimentos. Sendo como é, abarcando, diremos, as várias idades, também é possível as crianças colherem algo ou é demasiado intenso para que algum desses exercícios, algumas dessas dicas possam ajudar crianças? Pode sim, porque a partir do momento que nós aprendemos a lidar ou sabemos com o que é, então mais fácil nós vamos conseguir olhar para as crianças e falar assim, ok, perceber o que elas estão a sentir e depois como orientá-las. Por exemplo, uma criança quando vai pela primeira vez no infantário, ela leva um boneco ou qualquer coisa, e a partir do momento que tem uma outra criança que arranca esse boneco dessa criança, né, automaticamente se o adulto não souber que isso também é um processo natural da criança, vai logo ou partir para um lado ou para o outro, certo, né, de defender ou falar que essa criança, muitas delas falam, você não pode fazer isso, está a portar mal. Não tem portar mal, então tem que perceber a natureza dessa emoção. E quando nós percebemos que está tudo certo, então vamos trabalhar o sentimento. O que está por trás disso? O que é antinatural no contexto daquilo que a sociedade, que somos nós, né, criamos. Então, os exercícios, ou seja, quando eu estou consciente das minhas emoções,
quando eu estou consciente dos meus sentimentos, é mais fácil olhar para o outro, é mais fácil olhar com naturalidade sem julgamento. Que o nosso problema é quando nós olhamos ou para a direita ou para a esquerda, Pois é. né? Ou para o negativo ou para o positivo. Então, ok, vamos colocar isso numa balança, trazer um equilíbrio. Mas não é fácil sentirmos neutros de todo, não é? Não, porque, por exemplo, nós falamos das emoções, e uma pergunta tão básica, a gente pode perguntar assim, será que o animal tem emoção? Pois. Aí o animal tem emoção ou sentimento? Será que o animal tem sentimento? Isso às vezes pode ser um ponto até crucial se discutir. Sim. Não sei se você já ouviu falar, quando a gente vê algumas pessoas falam, olha, o animal parece gente, está comportado como... montes de vezes que pela pessoas... positiva, né? E outros pelo negativo falam assim, olha, ele parece gente, está comportado como animal. Sim, isso, né? sim. Então, o que se costuma dizer em relação às pessoas, morde a mão que lhe dá de comer em relação às pessoas. Sim, por exemplo. Verdade. Então, o que acontece muitas das vezes? Isso aqui é uma visão distorcida, muitas das vezes nós olhamos do negativo e positivo. Por exemplo, quando nós falamos que os animais têm sentimentos, não têm, mas emoção sim. Então, biologicamente ou neuroquímico-biológico, nós herdamos as emoções através dos animais. Então, o nosso corpo é animal. Né? Não é à toa que nós chamamos também, uma parte nós chamamos como animal. Claro, então, sim. essa emoção então, ela é herdada. Então, se ela é uma herança, também a emoção é aprendida. A emoção também, o sentimento também é aprendido. Então, quando nós percebemos o que nós herdamos e o que nós aprendemos com essa herança, aí sim é o primeiro passo para nós termos consciência disso. Então, se a gente falar que os animais têm emoções, isso com certeza tem. Porque nós herdamos dela e é graças a isso que nós podemos hoje expressar de uma forma mais tranquila, eu não sei, mas de uma forma mais, talvez, consciente. Exato, sim, ter consciência no fundo disso mesmo. Então vamos lá saber, a apresentação está agendada para o dia 5 de junho e desta feita em Lisboa? Sim, fui convidado para fazer a apresentação do livro na Feira do Livro, né, que é uma das maiores feiras que acontece no país. No dia 5 de junho, às 20 horas, no pavilhão, se não me engano, na Casa Azul. Vou fazer lá a apresentação, depois vai ter a noite de autógrafos, enfim. Depois cá em Tavira, que é nessa região do Algarve aqui, na academia também as pessoas estão a pedir para eu fazer o lançamento, que é mais que natural, que algumas pessoas não vão conseguir ir, não é? Então, na academia eu vou organizar ainda na outra semana seguinte para nós fazermos a apresentação cá. Pessoas que incluir até um momento ali de debate mesmo para falar um bocadinho mais sobre essa emoção. Nós vamos receber informação também quando for na academia para que possamos partilhar aqui através da Rádio Gilão para quem queira, ou quem que esteja em Lisboa que nos ouça, façam um favor de ir à Feira do Livro e quem tem amigos cá que sabe que tem lá em Lisboa, né, e também cumprimentar o nosso autor e adquirir um livro autografado e neste momento especial, sabe sempre bem, não é? É verdade. Eu agradeço. A quem estiver por cá também, se tem amigos ou parentes lá em Lisboa, se puder divulgar a informação, eu agradeço. Ótimo. Posteriormente, onde é que poderemos depois adquirir o livro, Edmar? Olha, o livro pode, para quem está em casa, quiser encomendar pela internet, pode entrar no site da Amazon, encomendar que chega 2 ou 3 dias em casa. A partir da outra semana, na FNAC, na Bertrand, vai estar também disponível, a partir do lançamento, né, vai estar disponível nas livrarias. Ou então no site português, chama uc.pt, se as pessoas encomendam ali, chega diretamente em casa. Rapidíssimo, isto agora é tudo tão virtual e tão rápido, mas que um livro que seja físico continue a saber-nos bem. É que eu gosto. Eu gosto. Okay, quando vai se ler no telemóvel, no tablet, isso, não é a mesma confesso coisa. Que eu não gosto ainda do papel, do cheiro do papel, aquele mexer de uma folha para outra, até eu virar de página. Também. Inconscientemente a gente está colocando aqui informação na nossa... Arquivamos o que passou e vamos para a fase seguinte. Exato. O livro tem várias perspectivas que é terapêutico conosco e a gente muitas das vezes nem pensamos nisso, né? Não fosse nós estarmos a falar aqui realmente deste alfabeto das emoções, esta terapia que nos proporciona Edmar Silva. É tão bom recebê-lo aqui, temos que combinar, porque em breve também virá outro livro e outro momento de conversa, não é? Sim, com certeza. Mas agora estamos aqui focados para esta apresentação. Edmar, parabéns. Muito obrigado, eu agradeço. Obrigado mais uma vez o apoio vosso, ao seu apoio, Anabela Cristina e da Rádio Gilão. Muito obrigado. É a nossa missão, sem dúvida. Parabéns. Obrigado.
Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira.